Continuamos a nossa viagem pelo Algarve. A autocaravana levou-nos até à cidade de Vila Real de Santo António, uma cidade muito agradável para se fazer uma vida de ciclista. Percorríamos as suas ruas observando o edificado e, claro, tendo muita atenção aos peões que nos mereciam o máximo cuidado. Dirigíamos para o mercado local. Não iríamos conseguir resistir a todas aquelas tentações e logo ali ficou decidido. O almoço de hoje vai ser de peixe. O problema era a escolha, que era tudo tão tentador que, enfim, lá conseguimos, o peixe foi amanhado e fomos para a secção dos legumes. Ainda demos uma olhadela ao artesanato local, às especialidades como a amêndoa e o figo seco, mas regressemos à rua, que ainda é cedo para o almoço e podemos aproveitar para fazer uma visita. Estamos na cidade de Vila Real de Santo António, uma cidade do iluminismo. E porquê? Porque foi toda ela criada a partir do núcleo de pescadores que aqui havia. O Marquês de Pombal construiu uma cidade, mas uma cidade com padrões de vida completamente modernos para a época. Por isso ela se chama a cidade do iluminismo. Agora estamos no arquivo da Câmara Municipal aqui de Vila Real, um arquivo histórico, que nos mostra uma exposição sobre a indústria conserveira, a principal indústria desta localidade. Aqui vão poder ver uma maquete da armação de cerco que era colocada no oceano de maneira a capturar o atum na sua migração para o Mediterrâneo, para a desova e no retorno. Esta era uma faina espetacular que merece a nossa atenção. Mais à frente, a pesca da sardinha e a sua posterior transformação na indústria conserveira. Esta visita é muito interessante e da próxima vez que abrimos uma lata de conservas, certeza que vamos olhar para elas de uma outra forma. Estávamos a gostar muito da visita, mas ó diabo, a hora do almoço está-se a aproximar. O melhor é regressarmos às bicicletas e ir de novo a caminho da autocaravana. Dona Cristina, hoje com o peixe que comprámos na praça, em Vila Real de Santo António, vamos fazer uma caldeirada. Mas primeiro é o eterno problema das panelas. As panelas realmente é um problema, porque nós acabamos por trazer diversas panelas e depois ocupam muito espaço. Nas nossas autocaravanas precisamos aquilo que seja mais prático e que ocupe o espaço mínimo possível. Publicidade à parte, porque ninguém nos paga para isso, eu encontrei no mercado estas panelas que se enquadram perfeitamente aqui na autocaravana, porque elas encaixam umas nas outras. Claro que eu ponho estas proteções para não arranharem e acabo por ter aqui em pequeno espaço 8 panelas. Elas encaixam umas nas outras e depois têm a vantagem é que elas podem ir à mesa como se fosse uma travessa. Para as manusearmos tem este apetrecho, não é? Que nós utilizamos e que não ocupa espaço quando nós vamos arrumá-las, é só tirar. Este acessório funciona como pega, que dá para qualquer uma delas, não é? E depois, outra vantagem que tem é que estas três, às vezes sobra-nos comida e elas vêm com estas tampazinhas e nós tapamos e pode ir ao frigorífico. Nas panelas mais pequenas, elas têm tampas que são muito interessantes, que dá não só para encaixar aqui a pega, como poder pôr aqui uma eventual colher ou coisa parecida. E agora vou escolher uma delas para fazer a caldeirada. E para a nossa caldeirada, quem é melhor? O chefe convidado, enfim, não vai ser fácil porque eu tenho sobre mim uma carga de tradição muito grande. Nasci no Seixal, uma terra de caldeiradas, e toda a minha vida fiz caldeiradas. Espero que hoje corra bem. Vamos começar por fazer a caldeirada. Primeiro o azeite no fundo do tacho, a cobrir, não é preciso muito mais que isso. Depois vamos fazer a cama de cebola que vai dar o molho que a caldeirada vai necessitar. Vamos encher
aqui o fundo do tacho com a caldeirada. Eu costumo usar ou mexilhão, ou caso haja um pouco de sapateira, qualquer marisco para pôr no fundo com uma finalidade. Não agarrar, embora este tacho seja antiaderente, mas gosto sempre de pôr e liberta os odores de mariscados e então fica melhor. Neste caso vou usar uns canivetes para pôr aqui em baixo. Depois vamos pôr a batata. Cobrir o fundo completamente com batatas. E porquê a batata? Porque a batata é o que demora mais tempo a cozer e vai ter que ficar no fundo. Se eu tivesse com um tacho mais alto, eu faria 2 camadas de batata, mas aqui na autocaravana temos que improvisar, portanto fizemos uma cobertura de batata por cima da cebola e dos mariscos que lá pusemos. A seguir vamos pôr os tomates. Tomates, neste caso, são os tomates de Vila Real, de Santo António. O pimento. Vamos distribuir aqui em baixo. Vamos pôr o alho. Tudo arranjadinho, é? Tudo muito bonito. E agora vamos colocar o peixe. Neste caso, 2 postas de robalo. Temos tamboril. Vai ser colocado aqui o necessário para 2 pessoas. Eu aproveito sempre a cabeça do tamboril porque dá muito paladar às caldeiradas. Outra coisa que eu adoro é o fígado do tamboril. Não sei se fará bem ao colesterol, mas enfim. E não vou pôr muito mais que isto, porque, enfim, a panela também não permite, não é? E não podemos comer assim tanto. Também não podemos comer muito. Depois colocado uma camada de cebola, a cobrir tudo. Sabem que as caldeiradas são feitas normalmente pelos homens e nós não primamos pela arrumação dentro do tacho. Mas o que é importante é que os paladares cá fiquem todos. Está colocada a cebola, vamos distribuir o pimento, de maneira que todos os paladares possam ser distribuídos pela panela. Vamos colocar o resto do alho, mais um pouco do tomate e agora precisaria de um pouco de salsa. Faz sempre falta salsa na caldeirada. Coloquemos então a salsa. Já está a ficar bonito. Agora vamos colocar primeiro o vinho branco. Já chega. E agora vamos pôr o sal e a pimenta. Um pouco de pimenta. É sempre bom para apimentar a comida. E agora o sal. Neste caso será a olho. Podem dizer assim, podias ter posto primeiro o sal e depois o vinho branco. Eu, por acaso gosto de fazer assim, porquê? Porque agora vou finalizar com o azeite e de certa forma vai caramelizar um pouco aqui o sal e vai dar um paladar muito bom a isto. Pronto. E é esta a caldeirada à seixalense. Agora só falta acender o lume e sentar à mesa e esperar que tenha corrido bem. Ora, aqui temos a Dona Cristina com a caldeirada feita por um seixalense. Não foi. Vamos lá ver que tal é que está o aspecto. Ó, do aspecto não se queixa. Agora vamos ver o paladar. Está com um bom aspecto, ó Cristina. O que é que achas? Acho que sim. Hã? Está com um bom aspecto. Não sei, olhando para a tua cara, ainda não percebi bem se estás a gostar ou não do... E agora, Cristina, um brinde às nossas viagens, às caldeiradas e aos companheiros que nos seguem no canal do YouTube. Ó Cristina, e porquê é que tivemos hoje a caldeirada? Porque temos aqui, estamos mesmo de frente aos barcos de pesca. Pois é, a nossa paisagem aqui da janela é espetacular. Sou Baiamonte e o rebocador que está aqui pronto para sair para a faina. Eu devo dizer, não é por ser seixalense, não é por ter sido eu a fazer hoje a caldeirada, mas está espetacular. 5 estrelas. Masterchef.
As nossas aventuras por Vila Real de Santo António vão continuar, mas este vídeo não, vai terminar por aqui. Não se esqueçam, subscrevam o nosso canal YouTube, vamos continuar a viajar juntos.